Eu sei que o que vou contar soa insano, como se tivesse saído de um filme de ficção científica ou uma lenda urbana, mas posso garantir que cada palavra é a pura verdade. O que você vai ler aqui não é uma história inventada para assustá-lo. É um relato de uma experiência real, uma que mudou minha vida para sempre. Eu trabalhei na Área 51 e o que me aconteceu lá? Bem, isso vai desafiar tudo o que você acha que sabe sobre o que é possível e impossível. Acredito que muitos já ouviram falar sobre a Área 51. O que é e o que acontece dentro dessa instalação secreta tem sido objeto de inúmeras teorias e especulações. Mas o que ninguém sabe, nem mesmo os teóricos da conspiração mais ousados, é que o que acontece dentro daquela base está além do nosso entendimento. Eles não estão apenas estudando alienígenas. Não, isso é só a ponta do iceberg. O que encontrei foi muito mais sombrio, mais profundo e mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. Minha jornada começou como a de muitos outros. Eu era um simples civil, tentando ganhar a vida, sem grandes ambições além de conseguir um bom emprego. Foi em 2015 que a chance apareceu. Uma oferta de emprego misteriosa de uma empresa contratada pelo governo. O nome da empresa não importava. Era uma das muitas que tinham contratos secretos com o governo do ZEUA, e eles estavam procurando por pessoas com habilidades técnicas para trabalhar em uma base remota. Mal sabia eu que isso seria o ponto de partida para algo muito mais aterrorizante. Fui recrutado rapidamente. O processo foi rápido e eficaz, sem perguntas pessoais ou qualquer tipo de exame psicológico, o que me deixou desconfiado desde o início, mas a promessa de uma boa remuneração e benefícios atrativos acabou me convencendo a aceitar. Após passar por um treinamento intensivo em uma instalação secreta, recebi instruções rigorosas sobre o que esperar. Nada poderia me preparar para o que estava por vir. Cheguei na Área 50 em um dia quente de verão. Fui levado por um helicóptero militar em um trajeto que parecia interminável. O helicóptero voou por mais de 1 hora antes de fazer uma aterrissagem abrupta em uma plataforma de metal que eu nunca tinha visto antes. Quando saí, a vastidão do deserto de Nevada me cercava. Mas não era o deserto que me incomodava. Era a sensação de que algo estava observando cada um dos meus passos. A segurança era absurdamente apertada, e não havia um único civil por quilômetros. Fui recebido por uma equipe de cientistas, militares e engenheiros, todos com um olhar sério e sem expressão. Nenhum sorriso, nenhum tipo de conversa amigável. Eles me conduziram por corredores frios e escuros, passando por portas blindadas e segurança reforçada. O lugar parecia mais uma fortaleza do que uma base militar. Mas o mais estranho não era a construção em si, mas a sensação de que algo estava errado ali. O ar parecia denso, e a temperatura era anormalmente fria para um deserto. Cheguei a uma sala de briefing, onde fui informado sobre o que eu estaria fazendo: trabalhar em um projeto altamente secreto. Nada disso era explicado claramente. Mas o que eu sabia é que o que eu faria ali jamais poderia ser compartilhado com ninguém. Eu assinaria um contrato de confidencialidade irreversível, um que me impediria de até mesmo pensar em revelar qualquer coisa que acontecesse. O que aconteceu a seguir foi tão insano, tão surreal, que eu nem sei por onde começar a explicar. Um dos projetos mais secretos que eu descobri na Área 50 era um experimento que envolvia uma estrutura chamada porta. O nome pode soar inofensivo, mas a realidade era bem diferente. A porta, como me foi explicado, era um dispositivo que parecia com um enorme portal, uma espécie de portão de metal incrivelmente denso e escuro, situado no centro de um enorme laboratório subterrâneo. O que mais me impressionou não foi o design da estrutura, mas a sensação de pura energia que emana de dentro dela. Era como se eu estivesse diante de uma fenda no tecido da realidade. A princípio, os cientistas me disseram que a porta era um experimento envolvendo manipulação dimensional, mas ninguém explicou muito mais do que isso. Eu fui designado para monitorar os dados do dispositivo, analisar as frequências e as respostas eletromagnéticas que ele gerava. Durante semanas, eu apenas observei e registrei informações, sem saber o que realmente acontecia do outro lado. Até que um dia algo mudou. Era uma noite como qualquer outra quando a porta foi ativada de forma inesperada. O sistema de segurança estava em alerta máximo e alarmes começaram a soar em toda a base. A equipe entrou em pânico
e todos os procedimentos de contenção foram colocados em ação. Mas, no meio do caos, algo incrível aconteceu. Sem que ninguém esperasse, a porta se abriu sozinha, revelando uma escuridão pura do outro lado. Antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, fui puxado para dentro da porta por uma força que não consegui controlar. Meu corpo foi arremessado para um abismo de luz pulsante e distorcida. Eu estava fora do controle e tudo ao meu redor estava se distorcendo, como se o espaço e o tempo se fundissem em uma massa amorfa. A sensação de desorientação foi extrema. Eu não sabia se estava caindo, flutuando ou sendo esticado de alguma forma. Quando a luz desapareceu, eu me vi em um lugar completamente diferente. Eu estava em outro mundo. O que encontrei foi algo que nem nos meus piores pesadelos poderia ter imaginado. Eu estava em um ambiente de total desolação, com um céu rasgado por tempestades de energia e uma paisagem árida e escura que parecia se estender infinitamente. As cores ao meu redor eram desbotadas e irreais, e o ar estava carregado com uma substância que parecia viva, quase como se o próprio ambiente estivesse respirando. Mas o mais aterrorizante eram as criaturas que habitavam aquele mundo. Elas eram sombras, distorções de formas humanas, com olhos vazios e bocas abertas em um grito eterno. As criaturas se moviam de maneira errática, como se estivessem presas naquele lugar, sem controle sobre seus próprios corpos. Passei o que pareceram dias tentando sobreviver naquele pesadelo, evitando as criaturas e procurando uma maneira de voltar. Mas algo dentro de mim sabia que não haveria como voltar. Eu estava preso naquele outro mundo para sempre. Até que um dia eu encontrei algo ainda mais horrível. Um portal. Um portal idêntico à porta que me havia levado até ali. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu precisava atravessar aquele portal de volta. Eu finalmente consegui ativar o portal e retornar ao meu mundo. Mas ao atravessá-lo, algo estava errado. Eu não estava de volta na área 51. Algo se havia alterado. O que eu encontrei no lado de lá não era a base militar que eu havia deixado para trás. Era uma versão distorcida e corrompida da base. As paredes estavam manchadas de uma substância viscosa e escura e as luzes estavam fracas, piscando como se a própria realidade estivesse em frangalhos. Foi então que a verdade me atingiu como um golpe. Aquele outro mundo não era um lugar separado. Ele era uma versão paralela da nossa realidade, uma distorção que tinha se infiltrado em nosso próprio mundo. O que eu havia atravessado não era apenas um portal para outro lugar. Era um portal para outra versão da realidade. E o pior, as criaturas que eu havia encontrado não eram apenas sombras. Elas estavam vindo para cá. Elas já estavam aqui. Eu sou o único que sabe disso, mas não posso contar a ninguém. Porque se eu contar, eles virão atrás de mim. Eles já sabem que eu sei. Eles estão me observando agora, esperando o momento certo para me levar de volta. E talvez, da próxima vez, eu não consiga voltar.